Olá, sejam todos bem-vindos ao vídeo introdutório sobre a ferramenta de mobile forensic da empresa israelense Cellebrite. O UFED foi desenvolvido com a finalidade de possibilitar a extração de dados de dispositivos móveis, como, por exemplo, celulares, smartphones, GPS, tablets, entre outros dispositivos do segmento. Permite a aquisição de dados móveis em mais de 5.000 dispositivos diferentes, ainda que o mesmo possua bloqueio por senha, PIN ou padrão. Possui interface gráfica amigável e intuitiva, permitindo que o usuário tenha uma melhor experiência na sua utilização. Quais dados são extraídos desses dispositivos? Contatos, chamadas, discadas perdidas e recebidas, mensagens de texto, mensagens multimídia, imagens, áudios, vídeos, mapas, localização GPS, e-mail, histórico de web browser e, no caso de smartphones, podemos extrair também dados de aplicativos como Facebook, Gmail, Skype, WhatsApp, entre outros. Estes dados podem ser armazenados em 3 locais distintos, sendo eles o SIM card, o próprio aparelho ou o memory card. Atualmente, existe ainda uma grande diferença entre a forense digital convencional e a forense móvel, e essa diferença está diretamente relacionada à quantidade de sistemas operacionais existentes. Por exemplo, na forense computacional tradicional, nós temos 3 sistemas operacionais disponíveis, que por sua vez são os predominantes no mercado, que sendo eles Windows, Linux e Mac OS. Já na forense móvel, conforme demonstrado, temos diversos tipos de sistemas operacionais, que por sua vez torna a forense móvel mais complexa. E no futuro, a tendência é que se agrave ainda mais a complexidade de análise destes dados, haja vista a quantidade de aplicativos que vem sendo criada. No UFED, nós temos 3 formas de fazer a extração destes dados, sendo elas a extração lógica, que é onde eu consigo fazer a extração dos dados que estão contidos no sistema operacional do aparelho. Tenho a extração de sistemas de arquivo, que é o segundo nível de extração, que nesse módulo eu já consigo realizar a aquisição não só de dados de sistema operacional, ou seja, dados que estão visíveis em tempo real, quanto também fazer uma cópia bit a bit da memória e ter acesso a arquivos excluídos e ou deletados. E eu tenho a extração física, que também, além dela acessar o segundo nível, que é o sistema de arquivos, eu consigo também fazer uma cópia bit a bit e retirar dados ocultos. A diferença básica entre elas vai variar de aparelho para aparelho. Passando para a parte de plataformas, a gente tem a versão, né, ForLab, ou seja, para PC ou notebook, que é o FED for PC, que tem as mesmas funcionalidades dos demais dispositivos da Cellebrite, porém é uma versão para laboratório. A gente tem o FED Touch, que nas versões Logical e Ultimate, sendo que na versão lógica eu só tenho suporte para poder fazer a extração dos dados do sistema operacional dos aparelhos, e a versão Ultimate me permite os 3 tipos de extração, além da função de quebra de senha. Eu tenho o FED TK, que é o kit tático da Cellebrite, que é uma versão feita para campo. Ele vem em uma maleta rígida e basicamente é um notebook reforçado com a aplicação da Cellebrite instalada, que me permite a análise e aquisição dos dados em campo. Eu tenho o módulo adicional, que é o FED Shinex, que me permite realizar a extração dos dados de aparelhos que possuem chipsets chineses.
E os softwares que a Cellebrite comercializa, junto com as suas ferramentas, são o Fed Phone Detective, que por sua vez é o software que me permite verificar qual cabo que eu vou utilizar para extrair os dados daquele aparelho, quais dados eu vou conseguir retirar desses aparelhos e se aquele aparelho tem suporte ou não. Eu tenho o Fed Reader, que é uma aplicação que não necessita de instalação e é gratuita, que me permite somente a visualização dos dados extraídos dos aparelhos. Eu tenho o Fed Physical Analyzer, que é onde eu vou fazer a análise dos dados extraídos fisicamente dos aparelhos. O Fed Logical Analyzer, que me permite a análise dos dados de extração lógica. E o Fed Link Analysis, que é a ferramenta que me permite fazer o correlacionamento e fazer a análise de vínculo entre duas ou mais extrações baseadas no relatório gerado pela ferramenta. Os principais benefícios para se utilizar a tecnologia da Cellebrite são basicamente que eles são líderes mundiais em tecnologia mobile. Eles têm aprovação por autoridades de todo o mundo, suporte aos principais dispositivos existentes no mercado, garantia de pelo menos 6 atualizações por ano, ou seja, a cada 2 meses vão haver atualizações disponíveis. E o Fed é a principal escolha de especialistas forenses na aplicação da lei, como especialistas militares, agências de inteligência, segurança corporativa e discovery, e isso em mais de 60 países. Hoje a TecBiz Forense Digital é parceiro da Cellebrite no Brasil. Acesse nosso website e entre em contato. Obrigado.